Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Fernando Ribeiro e nós somos do canal Plantando com Deus. Nosso foco, como todos sabem, é falar de Deus, falar da natureza que é dele e dos cuidados que temos que ter da nossa saúde, né? Nossa saúde, o nosso corpo pertence a Deus, faz parte da natureza e nós aqui, como cristãos, devemos estar sempre buscando uma boa saúde, tá? Cuidando das plantas, das flores, das árvores, que é o que a gente tenta passar, porque entendemos que a natureza, né, que a sustentabilidade, né, do equilíbrio ecológico do mundo é uma obrigação do cristão e que nós devemos cuidar dessa natureza, porque a terra pertence a Deus. E nós temos um legado de deixar uma terra melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante, ok? Então, hoje nós vamos estar falando aqui, né, sobre o galardão. Qual é a diferença do galardão e da recompensa e do merecimento, ok? Então vamos lá. Antes da gente estar falando aqui, nós vamos estar lendo aqui uma passagem do 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 14. É simples, mas a gente vai estar falando aqui. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Tá? Nós estamos fazendo estudo da Bíblia sobre o tema e a gente percebeu que existe 37 passagens que eu encontrei, né, falando sobre o galardão, e é um assunto bastante importante porque as pessoas não conhecem sobre esse assunto e confundem bastante, tá? Então, eu quero só fazer uma colocação que o galardão escrito na Bíblia, ele é feito por 3 palavras, tá? Que elas são sinônimas, tá certo? Ou seja, elas são iguais, quer dizer, são palavras diferentes, mas com o mesmo significado, certo? Então, vamos à primeira, por exemplo, numa passagem que tem no livro de Salmos 127.3, ele fala assim, ó: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão, né? Então, neste momento, o dicionário de Strong, que é um dicionário grego, ele usa essa palavra galardão como sacar, né? E tem se parece muito com uma recompensa, né? Depois aqui, ó, em Hebreus 10, 35, que está no Novo Testamento, ele também faz uma colocação, né? Que é assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Está no livro de Hebreus 10, 35. Aqui, nesse momento, ele usa uma palavra até meio complicada aqui, que é mistapodosia, ou mistapodosia, tá? Também é uma palavra que, traduzida em português ali, né, ela também traduz um sinônimo da palavra sacar, né? E aqui, uma outra palavra, ela faz, deixa eu achar aqui, ela faz a condição de mistar, né? Que nessa tradução é muito similar e por exemplo, aqui, ó, em Mateus 10, 41, na tradução então fala que a palavra traduzida por galardão é o original de mistos, que deriva da palavra em Hebreu 10, ou seja, muito parecida com aquela passagem de Hebreus que eu acabei de citar, mas é outra palavra, tá certo? Então, galardão na Bíblia, né, sem ser traduzido em português, ela tem 3 sinônimos, tá? Que pelo menos é o que nós encontramos aqui, ok? Mas todas elas, o significado tem um pouco a ver, né, com a mistura realmente da recompensa e o galardão.
O galardão, então, é utilizado constantemente aqui para mostrar que nós podemos ter galardões, na verdade, na terra, como podemos ter galardões no céu, né? Os galardões na terra a gente recebe aqui mesmo, né? Ou seja, quando a gente faz alguma coisa bacana, ou quando a gente faz algo, tipo, você faz uma caridade, ou você tem compaixão de algum irmão ou de alguém, né, que está sofrendo, esse galardão, ou seja, essa recompensa, você recebe aqui mesmo, através dos seus sentimentos, através do seu coração. Experimente dar algo a alguém, ou se doar a alguém, ou a uma causa, né? E vocês sentirão um êxtase muito bacana dentro do nosso coração. E isso é galardão, isso é você receber já aquilo que tem em troca. Eu costumo dizer que muitas vezes não, sempre, né? Quando a gente dá a alguém alguma coisa, a nossa gratificação é muito maior daquele que recebe, né? Então, procure olhar para esse sentimento quando você se doa a alguma causa ou a alguém. Você vai perceber que realmente essa sensação que a gente sente no nosso espírito, no nosso coração, é algo maravilhoso, né? E nos faz muito bem para a nossa saúde, para a nossa mente e para o nosso espírito, né? Então, mas Jesus, quando passou pela terra, Jesus passou um sentimento de galardão, algo meio diferente do que a gente estava acostumado a ouvir no Velho Testamento, porque na passagem de Jesus, ela é interessante porque ele é mais enfático na questão do galardão, né? Então ele fala assim, por exemplo, no livro de Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo, né? Interessante, né? Tem outra aqui, ó, em Mateus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Entende? Quando você faz alguma coisa para ser visto, aí a pessoa fala, nossa, que homem generoso, que mulher generosa, né? Isso significa o quê? Significa que você já recebeu seu galardão ali mesmo, né? Você queria aparecer, né? Então ali já ficou já aquela recompensa já paga, vamos chamar assim, né? Então, aqui tem uma outra passagem, né? Por exemplo, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? E aí por aí vai, né? Tem uma passagem que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada para dar, né? Eu sou pobre, vou dar o quê, né? Pois é, mas olha o que a Bíblia diz quando a gente não tem o que dar, né? Naquele momento, ou momentaneamente, ou quando a gente realmente a gente não tem efetivamente condições de doar, a gente é tão pobre, tão humilde que a gente não consegue passar, mas isso não é verdade. Olha bem para vocês, e mesmo assim você vai receber galardão, olha. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, irmãos, eu tenho uma versão um pouco diferente, sabe? Eu entendo assim, vou passar um sentimento pessoal meu. Muitas vezes somos integrantes de Rotary, maçonaria, de Lions, de movimentos de ONG, né, assim, tudo quanto é lugar, enfim, né? E a gente se engaja em obras como essas, né? Eu não sou contra nada disso, né? Porque afinal de contas você está ajudando sempre uma pessoa, né? Quando você está engajado. Mas Deus sempre me colocou no meu coração que a gente deve se engajar com obras assistenciais, por exemplo, né, na igreja. A própria igreja, quando você doa alguma coisa, por exemplo, uma cesta básica para alguém,
A pessoa fica agradecida porque você vai em nome da igreja, ou seja, você vai em nome de uma denominação cristã, ou seja, uma igreja de Deus, né? Quando você pega uma entidade, uma ONG qualquer, né, e você sai em nome da ONG, você está elevando o nome da ONG e não o nome de Deus, apesar de estar levando amor para as pessoas, né? Então, o que eu entendo? Eu acho que quando a gente faz caridade, a gente deve se engajar e sempre dizer às pessoas que nós somos representantes de Cristo, né? E que nós estamos ali porque Deus nos levou ali, e é verdade, né? Nós não somos rotarianos, ou ONGs, ou maçonaria, seja de onde for, né? Então, pense bem nisso, que eu acho que a caridade é fundamental quando vamos através da palavra ou da obra de Deus, ok? E nunca deixe de dar alguma coisa às pessoas quando elas têm necessidade e falar de Deus para as pessoas, porque Deus vai lá e faz a obra e o seu alimento, ou a roupa que você deu, ela vai se acabar, né? E aí ela vai precisar novamente. A palavra ela fica ali, ela não volta vazia, ok? Tá. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse galardão aí do céu, né? Que ele é bem interessante, né? Que ele enfoca aí a questão assim, olha bem para vocês verem, né? Por exemplo, o galardão no céu são tesouros que você guarda no céu. Ou seja, o que é isso? Quando a gente se santifica, né, logo após a justificação, né, Jesus não morreu na cruz, então nós somos justificados. Jesus morreu na cruz, né? O Filho de Deus morreu na cruz pelos seus pecados, para que você aceitasse Ele, né? Então, esse ato de Jesus é a justificação tua, né, de todos os cristãos e de todos aqueles que estão na terra, né, e que podem ter oportunidade, se quiserem, de aceitar Jesus pelo livre-arbítrio, né? Então, todos foram justificados, não há distinção de pessoas, nem cor, nem cultura, nem raça, enfim, nada, né? Então, sendo assim, após a justificação, nós podemos aceitar Jesus. Então, nós cristãos costumamos dizer que nós temos um momento de conversão. Esse momento de conversão não é mudança de religião, enfim, essas coisas, né? É quando realmente você é tocado, né? Quando você é tocado por Deus através do Espírito Santo, né? E você sente a presença dele na sua vida, que houve alguma coisa diferente na sua vida. Eu acho que todos que já passaram por isso sabem o que eu estou falando, né? Então, esse momento nós começamos ou iniciamos a santificação, né? Ou seja, o que é santificação? Santificação é a gente começa a se limpar do pecado, né? E é uma limpeza muito grande e muito longa. Nós vamos ficar aí um bom tempo da nossa vida buscando isso e ainda não vamos superar tudo isso, né? Porque estamos sob o jugo do pecado. E quando nós morrermos, vamos continuar com Cristo também. Nós teremos 1000 anos pela frente, é o que diz o Apocalipse, que nós seremos lá, teremos a oportunidade de nos santificar lá, ou seja, de nos limpar, né? Então, esse período, quando nós chegamos lá, então vamos imaginar que você teria que limpar 100%, um exemplo, tá? E aí você começa a fazer obra, porque obra aqui na Terra, para o cristão, para Cristo, é uma circunstância que você sente no coração de dar, mas tem muitos que não sentem isso. Por exemplo, muitos não vão falar de Deus para as pessoas, muitos não vão fazer caridade, muitos não vão ler a Bíblia como devem, muitos não amarão as famílias, muitos não amarão o próximo, né, aos seus pais e assim por diante, né? Terão dificuldades, e a gente compreende a natureza, nós nascemos sob o jugo do pecado e nós somos diferentes um do outro, né? E inclusive possuímos pecados diferentes, né? Então, essa limpeza, né, que a gente começa a fazer a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, quando morremos, chegamos, vamos dizer assim, que você foi uma pessoa, um cristão, que você procurou de todas as maneiras fazer algo para o próximo, ir à igreja, ler a Bíblia, conhecer, orar, buscar, orar pelos outros, pelos inimigos, enfim, pela sua família, para você, enfim, né? Fazer caridade o quanto mais possível, né?
Ou seja, você se dedicou, você é um cristão dedicado. Esse cristão, quando ele chega lá no céu, com certeza ele será mais recompensado, né, do que aquele outro que não quis saber, né, não quis evoluir na terra. Então, entendo eu que ele vai chegar lá, por exemplo, vamos chamar assim, né, com uma nota 7 ou uma nota 5, né, porque ele foi um bom aluno, vamos chamar assim, né, ele é um bom cristão. E vamos pensar no outro que não quis fazer nada disso, que não deu fruto nenhum, e chegou com a nota 1,5. Né? Então, quando ele chegar lá, né, ele vai ter um tempo com Cristo, vamos imaginar assim, de 1000 anos. Né? Mas ele vai ter que ficar trabalhando um monte lá para ele poder se santificar e tirar tudo aquilo as impurezas do coração e da vida dele. Né? Então ele vai demorar muito, enquanto muitos já vão estar se divertindo lá e vivendo em paz com Deus, de uma maneira, uma plenitude muito maior, né? Esse que não se dedicou, ele vai chegar sujo e ele vai ter dificuldades lá até ele conseguir se limpar. Então, esse é um dos motivos do galardão, por que não? Tá certo? Então, esse galardão é a recompensa. Olha, eu fiz tudo aqui, fiz tudo certinho as coisas aqui, né? E aí eu cheguei lá e me dei bem, tive uma nota boa, e aí eu consegui gozar mais do céu, ou das virtudes do céu, do que aquele outro que não se dedicou. Eu tenho uma imaginação parecida com isso. Né? A Bíblia não fala claramente sobre o galardão, né? Mas diz que é muito bom. Né? Então, já sendo bom, já é algo importante para a nossa vida, não é mesmo? Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um pastor, né, o sobrenome dele é Damas. Né? Eu nunca vi um pastor falando do Apocalipse com uma maestria tão grande. Ele conhecia de cabo a rabo e de trás para frente, né, o Apocalipse. E a gente foi numa palestra dele, muito maravilhosa. E ele deu um exemplo, assim, só para a gente entender, como se o céu fosse assim, tivesse bairros bons, tipo Morumbi, e bairros ruins, como Zona Leste, por exemplo, de São Paulo. Né? Então, quando aquele que chegou com uma nota de 1,5, aí Jesus olhou para ele e falou: olha, você teve nota de 1,5, então eu vou te mandar você para a Zona Leste de São Paulo, tá certo? Porque você precisa amadurecer para você chegar lá, né? E aquele que chegou com a nota 5, 7, sei lá, né, alguma coisa desse tipo, esse sim, esse aí então vai morar no Morumbi logo de cara, porque ele foi um bom aluno, ele chegou com um coração muito maior, né, com um sentimento, com um desenvolvimento gigante na alma dele e no espírito dele. Então, ele não precisará passar por tantas etapas para a santificação. Por quê? Porque ele já passou, né, por isso. Então, eu acho que uma das coisas é isso, né, uma mera brincadeira que a gente está falando aí, né, da questão dos bairros, mas é algo parecido com isso, mas nós não temos exatidão sobre isso e a palavra não faz menção. O que a gente percebe só é que gratidão, aliás, desculpa, a recompensa, né? A recompensa e o galardão, eles são sinônimos, e merecimento são sinônimos das palavras só gregas que foram utilizadas para aquele momento de clareza da passagem que a Bíblia estava mencionando, tá certo? Mas, como elas são sinônimas, então elas podem ser utilizadas de forma igual ou comparadas uma à outra, ok? Então é isso. O que a gente queria deixar para vocês é isso. Olha, guarde galardões no céu. É uma recomendação de Jesus e é uma recomendação a todos os cristãos e a todos aqueles que não são cristãos também. Não pense vocês que fazer uma caridade, que ajudar o próximo, que ter compaixão e dedicar o seu amor, o seu coração às pessoas não vai te trazer recompensa. Vai sim, pode ter certeza que Jesus promete isso, né? Então, não deixe de ver sobre esse assunto, busque, vão estudar um pouco mais sobre o tema, né? E é isso que a gente queria deixar para vocês, tá? Então, ó, partindo já de galardões, vamos orar por Israel, né? Que é a nação original de Deus, e vamos orar pela nossa nação e pelo mundo, né? Para que Israel venha se converter, né? E o Brasil, nesse momento tão difícil da pandemia, né,
que ela venha a realmente a olhar um pouco melhor para Jesus. Não queiram achar que Jesus é igual o meu ou o seu. Jesus não é igual o meu ou o seu. Jesus é um só. Jesus é o que está na palavra, né? Deus também não tem dois, o meu e o seu. Deus tem esse Deus aqui, ó, dessa palavra. Esse Deus é o Deus verdadeiro. O Jesus é o verdadeiro. E a palavra é essa aqui. Então o galardão que está aqui não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia também. Ok? Então é isso. Nós queremos deixar essa passagem maravilhosa para vocês e dizer, ó, pessoal, curta o nosso canal, tá? Curta, faça comentários, inscreva-se no nosso canal e não esqueçam de pôr temas que vocês querem que a gente desenvolva, que a gente fale. É muito bacana, nós estamos muito felizes de estar tendo a oportunidade de falar de Deus a vocês, tá bom? Quero mostrar, como sempre mostro, a nossa plantinha, né, que a gente ganhou aqui, ó, é uma alocácia, né, bem bonitinha, olha que charme, né? É um filodendro, né? E nós vamos pôr aqui, ó, já está na nossa mesa da nossa sala de jantar e estamos muito felizes por ter conseguido ela, né? Porque é mais uma planta para a gente cuidar aí, né? Nós vamos então pegar aqui a nossa caixinha de mensagem rapidinho e vamos pegar aqui uma passagem para passar para vocês, é uma mensagem de Deus ao coração de cada um, tá? Então está no livro de Mateus, Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É a palavra para vocês lerem, ok? Então, fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém?